Olá, programador, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de MQL5 e nessa aula nós vamos falar sobre as variáveis booleanas. Então, para isso, eu vou tirar esse print daqui, vou limpar esse print daqui, vou dar aqui um Ctrl T para comentar essas linhas, para não dar nenhum erro aqui, né, aqui dentro. Então, para isso eu vou declarar aqui uma variável A, o valor de 10, vou declarar uma outra variável B, com um valor de 20. Vou declarar também uma variável C com um valor de 30, né, para ficar mais fácil o nosso aprendizado. Vou declarar agora as variáveis booleanas. Então, para declarar as variáveis booleanas, nós precisamos utilizar o operador, aqui já a função chamada bool, certo? Então, vou colocar aqui bool resulte, vou dar um ponto e vírgula. Não vou dar nenhuma solicitação para essa variável, certo? Vou criar uma outra chamada result1, certo? E essa aqui eu vou dar um valor perguntando se A é maior do que B, certo? E vou dar aqui um ponto e vírgula. Vou criar uma outra variável chamada result, result2, e essa vai ser que C é menor do que A, ok? Então, eu declarei três variáveis booleanas. Uma resulte sem nenhum tipo de chamada, né? Então, quando nós não damos nenhum tipo de chamada, assim como uma variável inteira, se eu declarar, por exemplo, aqui, né, um int aqui, dizendo que essa variável aqui, vamos colocar a variável x, certo? Ela é ponto e vírgula, né? Automaticamente o operador considera isso aqui como zero, tá? Então, isso aqui ele sai sendo como zero, ele já considera isso como um zero, tá? Estou confundindo o comentário com o Python, né? Que é o asterisco. E essa aqui, automaticamente, ele é false, né? Ele já declara como false. Então, quando você tem uma variável booleana dessa forma, sem nenhum tipo de solicitação, ele já considera como false. E esse aqui, ele já considera como zero, como nós aprendemos nas aulas passadas, certo? Agora, nós vamos pedir aqui para ele fazer um print para a gente, né? Um print para a gente poder verificar. Então, vamos pedir para ele printar para a gente a variável result, certo? Result, ela vai ter um valor aqui. Vamos colocar aqui result igual fechar, result igual fecha para dar vírgula e aqui o resultado dela, certo? Ponto e vírgula. Vamos copiar isso aqui, né? Para a gente ganhar tempo. Vamos colocar aqui result2, desculpa, result1 e aqui result1, certo? Vamos printar aqui de novo, result, agora sim, result2 e aqui result2, certo? Então, aqui a gente já tem o print de todas as nossas variáveis, né? Vamos pedir para o compilador compilar para ver se ele vai encontrar algum erro. Então, ele tem zero avisos e um, ele tem aqui um aviso, né, dizendo, ó, não existe nenhum valor, né? Ou seja, a gente não colocou nenhum valor aqui, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, que x é igual a 5, né? Vamos ver se ele tira o erro. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Zero avisos e zero erro. O que ele está dizendo? Ó, estou avisando você que você esqueceu de dar um valor para uma variável, tá certo? Então, vamos compilar. Vamos agora para o nosso método editor e, utilizando aqui o método editor, eu vou inserir aqui o nosso robô. Vou dar um OK, ok? Vou dar um OK. Vou pedir para ele exibir aqui a nossa caixa de ferramentas, certo? Olha lá. O que que ele está fazendo? Ele está dizendo que ó, resulte igual a falso, como a gente não deu nenhum valor, resulte falso e resulte 2 falso também, né? Então vamos voltar aqui. Realmente, A é maior do que B? Não, é falso. E C é menor do que A? Também é falso,
porque A é maior do que B, A é maior do que B, ou seja, 20 é maior do que 10? Não. E C é menor do que A? 30 é menor do que 10? Não. E também aqui a variável result, né, que a gente colocou. Então, o que que a gente pode fazer aqui nesse caso? É fazer o seguinte, vamos colocar aqui um print simples, só para ele poder separar, né, a nossa variável aqui. Eu vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, certo? Vou colocar vários pontinhos, porque ele copia. Agora eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer C é maior do que A, beleza? E vou manter esse aqui para a gente ver se realmente está correto, tá? Rodei o código, vamos para o nosso método editor. Agora ele vai nos dar aqui a nova concepção. Olha lá, os três pontinhos, false, false e true. Então, retornou true, retornou false e retornou true, certo? Ou seja, a gente tem aqui uma noção, né, do que a gente fez. Vamos voltar aqui, né, para a nossa variável. Nota-se que o que houve aqui, basicamente, é que a nossa variável result agora, né, ela retornou verdadeira, certo? Vamos confirmar isso. Ó, result verdadeiro, result agora falso e result agora é verdadeiro, né? E por que que ele fez isso? Vamos fazer o seguinte, vamos comentar aqui dando o Ctrl Till, vamos comentar dando um Ctrl Till e vamos comentar essas duas aqui também dando um Ctrl Till, para a gente poder entender o que houve, tá? Vamos compilar, zero aviso, zero erros, vamos voltar aqui para o nosso MT5 e vamos ver agora quantas variáveis ele vai plotar para a gente. Olha lá, ó, result agora é falso, né? Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Nós temos aqui um grande problema de interferência, né? Ou seja, resulte agora, mesmo que eu tenha colocado ele só booleano aqui, ele deu falso, né? Ele deu falso. Mas, quando a gente coloca aqui, tira esse result aqui, tira esse result, certo? Tira esse e tira esse, o que você acha que vai acontecer? Ele vai retornar para a gente verdadeiro, falso e verdadeiro, certo? Vamos voltar aqui para o MT5. Olha lá, falso, falso e verdadeiro, certo? Ou seja, olha lá, agora verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, o que acontece? Quando você não dá nenhum valor para nenhum tipo de variável, pode acontecer dele dar esse tipo de erro, assim como a gente teve aquele erro inicial na parte da da questão dos números, né? Então, quando você não dá nenhum resultado, em tese ele tenta entrar num loop, né? Ele está entrando no loop onde a gente consegue verificar que quando a gente tem um loop sozinho, ele considera falso, né? Mas quando a gente coloca um loop de continuação, ele considera isso aí como falso e verdadeiro, né? Então, inicialmente, ela sempre vai iniciar como falso. Mas quando a gente tem um loop sequencial, né, a gente tem aí uma variável falsa. Vamos criar mais uma aqui. Vamos criar aqui uma bool com result 3, certo? Result 3. Vamos declarar aqui que A é menor do que B, certo? Só para vocês poderem entender um pouco melhor. Então vamos colocar aqui um print, aí ele vai dar aqui o result 3 e aqui result 3. Então, result 0, certo? Result 0, 1, 2, 3. Vamos compilar, vamos voltar aqui para o nosso método editor e agora vamos ver o que ele vai nos entregar. Olha lá, ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, certo? Ou seja, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Ou seja, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ele está entrando no loop, numa condição na onde a gente tem esse erro aqui. Por quê? Porque como eu tenho um result aqui
sem valor, ele teria que vir e voltar falso, como inicialmente. Então, é importante você entender essas questões, essas nuances, para verificar o que a sua variável, tá, ela está retornando. Por que que eu estou mostrando isso? Porque exatamente o que eu disse anteriormente. Se a gente comentar isso aqui, dar um Ctrl T, fazer a compilação, certo? E voltar aqui para o nosso método, o nosso editor, o que que ela está retornando agora? Ela está retornando para a gente falso, né? Então, o que é importante você entender? Entra no mesmo quesito da aula anterior, que é a aula de variáveis inteiras, né? Se você não fazer uma análise, certo? Ou seja, você pegar o seu algoritmo, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, serve como uma base para vocês utilizar, para vocês verificar quais são os dados do que o seu algoritmo está puxando. Então, Vitor, criei o meu robô, não está funcionando. Faz uma análise, faz o print dos dados para que você entenda quais são os valores, né? A gente gosta de usar a depuração no código, mas se você tem a função print, você pode utilizar a utilização do print, essa função print que existe dentro do MetaTrader, que é excelente, para ver qual é os valores que a sua variável está puxando, se aquilo está passando como verdadeiro ou falso, quais são os dados de abertura de uma barra, por exemplo, fechamento, quais os dados de volume, os dados de uma média móvel, os dados de qualquer coisa. Faça essa análise, vai programando, vai tirando os prints, vai coletando esses dados, vai fazendo os ajustes para que você entenda exatamente o que o seu robô está solicitando. Porque uma vez que você tem essa variável iniciando como falso e quando você dá mais valores ela volta como verdadeiro, você muda a execução do seu código. E mudando a execução do seu código, você vai ter que mudar estrategicamente a sua lógica. Então, eu estou mostrando esses quesitos para que você possa entender e para que você não fique perdendo tempo, às vezes, tentando achar o erro, mas para que você utilize a função print para entender o que o seu robô está funcionando, como ele está funcionando, certo? Então, desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula. Um grande abraço.